Boa noite, queridos irmãos. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez juntos para adorarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor. Estamos no segundo dia, segunda noite do nosso 12º Retiro de Casais online. Ou talvez fosse melhor, primeiro Retiro de Casais online, que é a primeira vez que nós fazemos dessa maneira, totalmente diferente, atendendo às necessidades desse tempo. Mas nós nos alegramos com a sua presença aqui. Eu espero que tenhamos aqui toda a igreja, toda a família reunida, além dos casais que estão participando. Queridos, toda a família, porque os jovens e adolescentes precisam compreender como é a vida conjugal, precisam saber como é o relacionamento para fazerem boas escolhas, para serem bons maridos e esposas. Então precisam aprender antes, construir esse conhecimento através da palavra de Deus, que é o que você vai ter hoje. Se você é divorciado, separado, precisa aprender mais para reconstruir sua vida, se assim for da sua vontade e se assim for da vontade de Deus. Se você é viúva ou tem netos, você deve conhecer também para instruí-los naquilo que eles devem entender ser o melhor. Ou quem sabe, querido, você é viúva e ainda Deus tem plano de um casamento para você, que Deus possa abençoá-lo nessa direção, se assim for da vontade dele também. Mas nós queremos nesta noite abrir o nosso coração, oferecer uma adoração agradável ao nosso Senhor. Queremos ouvir a palavra, queremos ser instruídos na palavra, queremos conhecer mais de Deus e da sua vontade. Queremos também orar por você, orar por sua família, pedindo para que Deus continue abençoando vocês. Em especial quero lembrá-los do João Marcos internado com Covid. Recebemos também, já compartilhei com vocês mais cedo a respeito da Célia, mãe da irmã Denise, que está mais grave. A irmã Denise também está com Covid. Outros irmãos que nós temos compartilhado suas lutas, suas dificuldades, esses são os novos pedidos. Nós queremos que os irmãos orem por esses irmãos, para que Deus possa restaurá-los, abençoá-los nesse momento difícil. Vamos orar então? Senhor Deus, colocamos a vida desses teus servos em tuas mãos, todos aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades na sua saúde, em especial a vida de João Marcos, teu servo, que tem nos abençoado tanto e está nesse momento precisando da tua cura, do teu favor, assim também a Célia, assim a Denise, assim os familiares dos nossos queridos irmãos, que nós já temos colocado esses pedidos. Tem misericórdia e compaixão deles, de suas lutas, cura-os, restaura a saúde deles. Nós suplicamos, Senhor Deus, abençoa cada família, cada casal, cada lar, aqueles que estão vivendo momentos de crises. Nós pedimos que tu venhas abençoá-los, Senhor Deus, para que possam, como pretendemos tratar e estamos tratando nesse retiro, vencer as crises, Senhor Deus, na família, no relacionamento conjugal. Que o Senhor possa abençoá-los de alguma maneira, apontando um caminho, ou quem sabe curando o coração ainda nesta noite, ou quem sabe nesta hora, o Senhor possa tocar no coração, abrir o coração para o conhecimento, para o entendimento, para a mudança necessária na vida de cada um. Receba, Senhor, o nosso culto como oferta agradável a Ti. Assim nós oramos, suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar agora com o casal Edilma e Adriano, falando a respeito do nosso viver, que deve brilhar, que deve refletir a glória de Deus, que deve ser um testemunho para a vida das pessoas, para as famílias. Vamos louvar então com esse querido casal e depois nós seguimos a programação junto com o Ministério da Família, com os preletores, pastor José Paulo, Mauro Arruti. Mais uma vez sejam bem-vindos, serão apresentados de forma apropriada, que você possa se alegrar nessa noite, ser abençoado nesta noite. Vamos louvar a Deus. Existe um Deus que mudou.
alegria que nós damos sequência à segunda noite do nosso 12º Retiro de Casais, sobre o tema O Amor que Vence as Crises. Estamos num retiro diferente, online, mas ontem já começamos com uma noite maravilhosa. Foram palestras simultâneas, uma realizada para as mulheres, pela irmã Maura Ruth, e a outra realizada para os homens, pelo pastor Paulo Moura. Foi uma noite abençoada, de troca de orientação muito boa. Hoje, então, nós estamos neste momento de ouvir mais de Deus, de buscar orientação para o nosso viver diário. Nós vamos ler agora a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 8, primeira parte. Neste texto está contida a nossa divisa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor nos trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que Deus fale aos nossos corações neste momento tão especial do nosso 12º Retiro de Casais. Senhor Deus, estamos aqui entrando em Tua presença. Pai, peço para que o Senhor, Pai, venha abençoar, Pai, cada família da nossa igreja, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja em cada hora presente, Pai, nos abençoando, nos protegendo, cuidando de cada um de nós. Senhor Deus, também lhe peço para que o Senhor, Pai, venha de porta de emprego, Pai, para aqueles irmãos que no momento se encontram desempregados, Pai. Senhor Deus, também quero te agradecer por tudo, Pai, que tem feito em nossas vidas. Te agradecer pelo pão nosso de cada dia, te agradecer pelo prato de refeição, Pai, te agradecer pelo nosso trabalho, te agradecer por tudo, Pai. Que continuamos firmes na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Continuando, Senhor, em sua presença, Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar falando a Ti. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecer por cada família representada aqui, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque mesmo em a pandemia, Senhor, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos guardado, Senhor, o Senhor não nos tem deixado nada faltar, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por cada família aqui, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada um, Senhor. Venha cuidar, Senhor, dos seus familiares, Senhor, que está no hospital, que o Senhor venha agir onde tiver que agir, Senhor, que o Senhor venha estar tocando no coração das pessoas que estão afastadas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, esteja nos abençoando, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pelos caminhos da vida, Nilceia Barreto. Pelos caminhos da vida, muitas coisas pude ver, mas nenhuma me atraía, em nada me havia alegria, até encontrar você. Pelas estradas percorridas, inúmeras flores me encantaram, mas elas não sabiam traduzir aquilo que só pude descobrir quando os nossos olhos se encontraram. Pelas jornadas empreendidas, dias difíceis nublavam meu futuro, mas agora tudo é luz, pois você me apresentou Jesus, com que meu coração está seguro. Pela estrada que se abre à nossa frente, caminhamos juntos em amor, com as almas entrelaçadas, um pelo outro, de mãos dadas, vivamos para a glória do Senhor.
e juntos somos um. Por onde quer que vás, tu has de me abrigar. Terás o meu apoio, seguindo teu andar, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. Fiéis em nosso lar, a Deus vamos seguir. Ele há de nos guardar dos males que hão de vir. Segura minha mão e pela escuridão Deus mesmo nos conduz, pois Ele é nossa luz, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus, dedicando as nossas vidas a Deus. Nosso Deus Pai, graças te damos, Deus, porque estamos reunidos aqui agora, nosso Deus, para te agradecer pelas bênçãos recebidas, Senhor. Também, nosso Deus, está pedindo, nosso Deus, pelos casais, todas as famílias reunidas neste momento. Que tu possa estar abençoando, nosso Deus, estar guardando, nosso Deus, a cada dia. Te pedimos, nosso Deus, que tu seja uma bênção, possamos ser uma bênção na vida desses casais, nosso Deus, que tudo possa ser feito de acordo com a tua vontade. Não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de falarmos contigo. E, ó Deus, através desta programação que está sendo feita, ó Deus, neste momento, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, as famílias, Senhor, que estão participando, ó Deus, dessa live. Ó Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada casal, ó Deus, dos filhos também, se estiverem participando, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, usar, Senhor, o palestrante, Senhor, juntamente com a sua esposa, para abençoar, ó Deus, cada casal, Deus,
abençoar as nossas vidas, Senhor, como casal, abençoar, Senhor, as nossas famílias, o nosso lar, ó Deus, e que o Senhor possa estar, Senhor, direcionando cada mensagem, ó Deus, ao nosso coração. Ó Senhor, cura, Senhor, aqueles que estão precisando de cura. Abençoa, ó Deus, aqueles lares que estão precisando, ó Deus, da Tua bênção, ó Deus. Supre, ó Deus, as necessidades de cada um. E que o Senhor possa, ó Deus, estar nos proporcionando momentos como esse, ó Deus, de estarmos entregando em Tuas mãos toda esta programação. O 12º Retiro, Deus de Casais, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, colocando diante de cada casal, Deus, o amor que é, Senhor, a base para a família. Muito obrigada, Deus, por tudo, pois é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Agradecemos ao nosso Deus por nos dar o privilégio de realizarmos o 12º Retiro de Casais da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Gostaríamos de passar estes dias no local escolhido para este evento, mas louvamos ao Senhor pela ferramenta de que dispomos, a internet, que nos dá a possibilidade de o realizarmos online. Com muita satisfação, apresentamos os palestrantes José Paulo Moura Antunes, pastor, psicólogo, pastor de família da PIB do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, coordenador do movimento cristão em defesa da família. A nossa palestrante é esposa do pastor Paulo, Maura Ruth Carvalho Antunes, educadora religiosa e assistente social, líder de mulheres e do Ministério Infantil da PIB do Recreio, coordenadora das Esposas Batistas Cariocas. Agradecemos a Deus a bênção da noite de ontem, abertura do nosso retiro, quando recebemos conteúdos tão enriquecedores para nossas vidas. Que Deus abençoe cada casal, cada família. Agradecemos aos palestrantes convidados. Que Deus os use para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Olá, casais da Igreja Batista Nova Jerusalém. Estamos aqui com vocês nesse nosso retiro de casais, 12º Retiro de Casais. Nós queremos cumprimentá-los nesta noite. É um privilégio muito grande estar com vocês. Nós fomos convidados desde o ano passado para falar no retiro de vocês. Seria um retiro presencial, mas essa pandemia mudou um pouquinho os planos e o retiro foi mantido, mas agora nesse novo formato online. E nós queremos então aqui mandar um abraço para os casais participantes, vocês que estão assistindo esse retiro, você que está na sua casa, talvez no seu trabalho, enfim, você que está aí com seu cônjuge assistindo esse nosso retiro, diferente, mas com o mesmo conteúdo, e é uma alegria muito grande estar com vocês. O nosso abraço à Igreja Batista Nova Jerusalém, a primeira Igreja Batista Nova Jerusalém, São Cristóvão, na pessoa do pastor Anderson, meu amigo, sua esposa também, e a equipe do Ministério Lar e Família, a irmã Nilceia, o irmão Valmir, a Valcé e o Ronaldo, a Leia e o Samuel, e a Amélia e o Djalma. Então é muito bom, muito importante esse retiro. Espero que vocês estejam gostando. Desde ontem estamos reunidos aqui com vocês. Ontem foram 2 palestras, uma para homens, outra para mulheres. Estamos hoje na segunda noite do nosso retiro, que vai terminar amanhã. Então queria dar essa palavra inicial de acolhimento, de saudação e dizer da alegria que temos em estar com vocês. Eu vou apresentar agora a nossa família. Queria pedir que Maura falasse um pouquinho e apresentasse a nossa família para vocês. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maura, casada com o José Paulo, já há 25 anos e 7 meses. E nós somos pais para toda a vida do Davi, que tem 21 anos, você está vendo ele aí na tela. E a Isabel, que tem 16 anos. Né? Nosso filho já está na faculdade, ele está fazendo já o 2º ano de artes plásticas na UFRJ, e a nossa filha, adolescente ainda, está no ensino médio, no 2º ano. E nós estamos servindo na Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, ali com a área de família. Meu esposo é pastor da área de família, eu sou líder de mulheres da igreja, da área infantil também, e ali servimos ao Senhor desde 2008, portanto, há 13 anos já servindo ao Senhor
ali na Igreja do Recreio. Ok, vamos então dar início à nossa palestra de hoje. Espero que vocês estejam preparados para receber de Deus, né? Nós oramos, eu e Maura, preparamos esta palestra para vocês e cremos que Deus está aqui entre nós, né? Que Deus tem algo novo para o nosso casamento. Estamos aqui do lado de cá e a nossa expectativa, né, é que esses dias de retiro sejam dias edificantes, de fortalecimento no relacionamento conjugal. E mesmo à distância, mesmo estando online, o nosso preparo, a nossa intenção, a nossa expectativa também de estar com vocês é a mesma se estivéssemos juntos. Então, assim, no nosso coração há uma ideia, né? Assim, como se diz assim, um ideal, melhor dizendo, né? É como se nós estivéssemos juntos num auditório, falando para vocês ao vivo, olhando para o rostinho de vocês, mas a internet, né, amor, ela nos traz essa possibilidade de falar à distância. E o mesmo Espírito que estaria conosco se estivéssemos juntos no auditório, o mesmo que está conosco agora, falando no nosso coração, tá bom? Então, queremos dar início a essa palestra de hoje, aquilo que Deus falou conosco com base no tema do retiro, o amor que vence as crises. Esse é o tema do retiro que estamos trabalhando. Bom, se há uma crise que estamos vivendo, é essa pandemia, né, gente? Ninguém imaginava passar por isso. E todo casamento passa por crises, por dificuldades, mas, sem dúvida alguma, as crises que vieram em decorrência desta pandemia são crises terríveis, que estamos nos acostumando ainda a vivenciá-las. Então, para início de conversa, nós queremos tratar essas questões aí com vocês, né? Casais que se amam enfrentam crises. As crises são inevitáveis. Algumas podemos evitar, outras, infelizmente, não. Elas chegam, às vezes, sem pedir licença. Elas chegam sem mandar aviso. Algumas crises nós podemos esconder, outras não. Algumas crises podemos adiar a solução, outras não. Mas essa crise, sem dúvida alguma, vinda da pandemia, sem dúvida, ela trouxe assim, muitas inquietações ao nosso coração, muitas incertezas. Agora, em função da quarentena, as famílias ainda estão passando muito mais tempo juntas, né? É claro que algumas pessoas já voltaram a uma certa normalidade, já há uma certa flexibilização aqui na nossa cidade, mas ainda estamos debaixo de certos cuidados, né, de certas regras impostas pelo governo. E como você avalia esse momento? Para você pensar, como tem sido esse momento, desde quando esta pandemia começou lá em março, no dia 16 de março, eu lembro desta data, uma segunda-feira, quando foi decretado aqui no Rio de Janeiro o início, de fato, da pandemia. Nossa vida mudou radicalmente. Como você avalia este momento? Desde março até agora, estamos já indo para quase dezembro, né? Como que você avalia a sua vida, o seu casamento, a sua família, se você tem filhos, a sua relação com os filhos, e o seu casamento como está? Sua relação conjugal, como está? Queria que você entendesse isso. Nós vamos pensar um pouquinho sobre o amor que vence as crises, e a crise da pandemia realmente é uma coisa que nós não podemos esquecer. Antes da quarentena, nós não tínhamos a mínima noção do que nós poderíamos passar, né? Que essa experiência nos traria. Então, passamos, né? Logo no início, mas entendendo que antes da quarentena era tudo muito diferente. A primeira coisa que era diferente é que nós já vivíamos isolados, né? Era um mundo completamente isolado, mesmo estando juntos, né? As nossas prioridades eram diferentes, o nosso tempo ele tinha um outro significado, uma outra importância, e nós começamos a reavaliar isso quando entramos no estado de quarentena. E isso, para algumas famílias, foi muito bom, né? Nós tivemos os prós e os contras, mas a gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, e durante a quarentena, né, gente? Veio a quarentena, algumas pessoas adoeceram, infelizmente perdemos alguns entes queridos, algumas pessoas que eram do nosso convívio. A doença, no início, era uma doença distante, era um vírus que alcançava, atingia as pessoas muito distantes da gente, do nosso cotidiano, mas a partir do momento que a doença foi chegando perto da gente, a gente ficou assustado, né? E durante a quarentena foi um momento muito difícil. Passamos por realmente dias muito difíceis. Quando estávamos naquele lockdown, né? A gente estava dentro de casa, impedido de sair. Foi realmente um tempo muito complicado. Mas ainda estamos vivendo os efeitos desta quarentena.
E a quarentena trouxe, esse isolamento, né, trouxe algumas evidências, né, alguns sinais. Nós passamos a presenciar alguns problemas que antes não tínhamos um olhar tão aguçado para certos problemas. Claro, a quarentena trouxe uma certa impaciência, uma certa intolerância, um certo nervosismo nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos familiares, os filhos impedidos de ir à escola, a gente impedido de sair para trabalhar. Então, muito tempo junto, dentro de casa, começaram as faíscas, as explosões. Como é que você viveu esse tempo durante a quarentena, né? Você tem reservado um tempo para também se alimentar, né? Se curtir, investir em você. Ainda estamos vivendo esse momento, né? Você tem estabelecido um horário para você relaxar, para você fazer os seus exercícios, os seus momentos devocionais. Você tem feito isso porque ainda estamos vivendo nesse período de quarentena, né? Você tem respeitado as rotinas do seu próximo, do seu cônjuge, dos seus filhos. Você adoeceu, você se tratou, você se cuidou, tem tomado medidas preventivas, tem cuidado da sua saúde. Ainda estamos enfrentando esta quarentena. Como tem sido esse tempo para você? Como é que está a relação com os seus filhos, né? Tem ocupado melhor o seu tempo nesse momento, descobrindo coisas novas, fazendo cursos, se alimentando adequadamente, enfim. Nesse momento também nós estamos vivendo um tempo tão difícil, gente. Nós colocamos aí, né, que os filhos podem ser um motivo de estresse para o casal. A relação conjugal tem que ser preservada nesse tempo. Por mais que a sua casa esteja cheia, né, filhos às vezes já crescidos, adolescentes ou jovens, mas a relação conjugal tem que ser preservada, tem que ser mantido. O casamento não pode ser deixado para segundo plano, porque o inimigo ele é muito sutil, ele é muito ardiloso, ele luta contra o casamento, contra a família, ok? Outra dica importante para esse momento ainda de quarentena é evitar debates polêmicos, né? Controversos, evitar discussões que não tem a mínima necessidade. Eu tenho dito, eu e Maura, para casais, em aconselhamento ou em palestras nesse período, que nós não podemos, por exemplo, trazer para a nossa mesa de jantar políticos. Não podemos falar do Lula, do Trump, do Bolsonaro. Não podemos trazer para a nossa mesa de jantar os ministros da economia, da saúde. Deixa eles para lá. Questões, né, ideológicas, né? Partidárias. Tem casais que ficam discutindo política na hora do jantar, com os filhos, ou na cama. Então, evitem debates polêmicos, essas dificuldades que nós temos das relações. Hoje é tudo tão difícil, tudo tão intenso, tudo tão polarizado. E o casamento acaba enfraquecendo por conta dessas questões. Então, deixa discussões políticas lá para fora, ok? Descubram novos métodos para extravasar energia. Fazer um exercício físico, por exemplo, caminhar com máscara, né? Mantendo o distanciamento, né? Tomar sol, vitamina D, não se esqueça, ok? Não contamine o outro com a sua decepção, com o seu tédio, com a sua melancolia, ok? Né? E veja esse momento de quarentena, ainda estamos na expectativa de uma vacina, os remédios que estão sendo prescritos, como um momento de amadurecimento pessoal e conjugal. É hora do seu casamento evoluir, é hora dessa crise que bateu à nossa porta ficar do lado de fora, não deixar a crise entrar, né? Fortalecer o nosso amor, o nosso relacionamento. E outra coisa, gente, muita calma nessa hora. Isso vai passar. Dentro em breve, esperamos que seja breve, isso vai passar. Mas precisamos ter noção de que existe de fato uma crise, mas ela não pode entrar dentro da nossa casa. E depois da quarentena, nós infelizmente ainda, como o Zé Paulo falou, não temos muitas certezas, né? O que a gente tem percebido aí ultimamente, já vamos para 7 meses, né, de isolamento. Quase 8 já. É que muitas mulheres engravidaram nesse tempo. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo junto. E isso foi bom, né? A gente entende isso como uma coisa muito boa para dentro da família. Interessante, amor, que nós temos agora, já a partir de novembro, dezembro, janeiro, vocês vão perceber os filhos da quarentena, sim, né? A partir do início do ano que vem, as crianças, né, nascendo aí em maior número por causa da quarentena. E outra coisa importante também que tem acontecido agora, nesse período, porque houve um período de contenção, né? De saída de casa, muitas festas já acontecendo, casamentos acontecendo. Sim, teve um sábado aí que eu fiz 2 casamentos num dia só,
porque casais que estavam previstos fazendo o casamento seguraram um pouquinho e agora, como já houve a flexibilidade, os casamentos em série acontecendo As já. casas Né? de festas começaram a abrir, né, com restrições, mas também os casamentos estão acontecendo. Então, o aumento da taxa de natalidade, os casamentos também, algum aumento também na taxa de divórcio, né? E também eu queria colocar um adendo aí, a questão da violência doméstica aumentou bastante. Nós percebemos, né, e a própria ONU, Mulher, ela, que é uma organização mundial, ela constatou que nos países que foram o epicentro da doença, como China, Estados Unidos e Espanha, tiveram um aumento de mais de 40% da violência doméstica, né? Justamente porque os casais, as famílias estavam isoladas. Não só violência conjugal, né? Ou contra a mulher, mas também violência com os filhos. Então, a falta de paciência, né? Aquelas questões de que os filhos ficaram muito tempo juntos, os pais não tendo paciência de continuar. Então, a gente sabe que após a quarentena, essas coisas precisarão ser ajustadas. Um detalhe importante é que a quarentena só evidenciou problemas que já estavam acontecendo, né? A questão de crises no casamento. Não significa dizer que a quarentena trouxe o divórcio, não. Apenas evidenciou relacionamentos que não estavam vindo bem, e os casais mais tempo juntos, os problemas já estavam acontecendo, agora os casais juntos, isolados em casa, né? Afloraram mais ainda, como infelizmente o problema da violência doméstica cresceu muito, infelizmente, nesse período. E o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos estou tendo a oportunidade de estudar à noite novamente. Então eu consigo fazer 2 cursos à noite, online, mesmo às vezes até ainda estou no trabalho e consigo me conectar com a turma. E porque o mundo mudou, né? A flexibilização, né? Perdão da palavra, ela hoje não está só nas relações, mas ela também está nas questões profissionais, ela está também nas questões acadêmicas. Então, o mundo não vai ser mais o mesmo. E as mudanças vão acontecer e que mudem para melhor, né? Essa é a nossa esperança. E que mudemos também para melhor. Eu acho que essa quarentena trouxe tantas lições, nós estamos ainda vivendo esse momento ainda de expectativa em relação, como eu disse, da descoberta de uma vacina, enfim, do fim, de fato, dessa pandemia, mas isso trouxe também mudanças positivas para a gente, né? Repensamos uma série de coisas, passamos a valorizar outras coisas, então que a gente realmente tenha a intenção de mudar. E trazendo um pouco de base bíblica para a gente, nós temos na Bíblia o primeiro casal da história, não é um casal fictício, eu creio na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Nós temos ali, então, um recorte da criação, né? Adão e Eva foi um casal que existiu, está na Bíblia, Adão e Eva. E um casal que viveu durante um bom tempo num ambiente restrito, viveu isolado, esse casal viveu isolado. Mas, infelizmente, no isolamento, esse casal enfrentou crises, né? E nós vamos, então, discorrer rapidamente para vocês as crises que esse casal enfrentou. Eu vou elencar rapidamente, né, em 5 tópicos, falando do homem, né, que foi criado por Deus e colocado num jardim. Houve uma intenção. O homem e a mulher, como o Zé Paulo falou, não foi obra do acaso. Houve uma intencionalidade em Deus em criar o homem e a mulher. E aí, a partir daí, o homem se sentindo só, Deus então idealiza a criação da mulher, traz essa mulher, né, para perto do homem e celebra a união, né? E quando Deus celebra a união, existe uma ordem que foi seguida, que seria deixar pai e mãe, unir a sua mulher e ser os dois uma só carne. Então, essa ordem ela ainda precisa ser estabelecida, ela ainda precisa ser seguida como nossa regra. E sem máscaras nem segredos, homem e mulher eram cúmplices e eram parceiros. Eles estavam juntos, jogando no mesmo time e trabalhando juntos para que a família crescesse. Até que, pois é, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, de Gênesis, até o final do capítulo 2 estava indo conforme planejado, até que veio o capítulo 3, quando o inimigo entrou na família, entrou no relacionamento, e aí destruiu, né, ou tentou destruir, melhor dizendo, aquilo que Deus havia feito. E o caminho para o isolamento conjugal foi um caminho infelizmente traçado pelo primeiro casal da história que a Bíblia relata, né? Nós queremos rapidamente falar isso para vocês. O caminho
do isolamento conjugal começa com a dúvida, né? O primeiro passo para o percurso da tentação é a dúvida. É a dúvida quanto ao caráter de Deus. Então, Satanás, ele ignorou completamente a ordem de Deus. Satanás é um intruso, né? Ele desrespeitou a liderança masculina e ele foi diretamente a Eva. Onde estava Adão? O que estava fazendo, né? Quando Satanás abordou a mulher? Diz um autor, naquele livro O Silêncio de Adão, Larry Crabb, que Adão estava ali, olhando tudo, e se omitiu. Mas Satanás colocou no coração do casal a dúvida da presença de Deus, a dúvida do poder de Deus. E aquela abordagem do inimigo deu um nó na cabeça de Eva, né? E Deus deu uma ordem expressa a Adão, antes da mulher ser formada, que era cuidar do jardim. Isto incluía a sua mulher, deveria olhar para a mulher. O homem deveria ter protegido a mulher, mas não fez. E aí levou Eva a se sentir desprotegida, insegura naquele momento. E aí colocou dúvida no coração da mulher. Será que Deus disse isso mesmo? Sobre não comer do fruto da árvore? Então Satanás deu a Eva o benefício da dúvida. Outro passo para o isolamento conjugal é a negação, né? Quando o inimigo colocou no coração de Eva que Deus não estava presente, que Deus não estaria ali, que Deus estaria ausente daquele momento. Então Satanás, ele é o pai da mentira. Ele distorce, ele manipula, ele omite informações, né? Ele acusa, inclusive, Deus de mentiroso, sugere que Deus não era bom, que Deus não cuidaria do casal, que eles poderiam ter uma vida melhor fora do jardim. Então o inimigo negou completamente a pessoa de Deus. E a mesma coisa Satanás tem feito nos dias de hoje. Precisamos estar atentos. O terceiro caminho para o isolamento conjugal é o desejo. Versículo 6 de Gênesis capítulo 3. Desejo, né? O terceiro e último caminho para o isolamento, então, passou a ser o desejo. Satanás sempre joga sujo. Então, depois de ter plantado no coração da mulher a dúvida e a negação, ele lança agora a isca. Ele coloca água na boca da mulher e ela caiu pela cobiça, pelo desejo, né, de ser igual ou melhor a Deus. Eva pecou e levou seu marido a cometer o mesmo erro. Este é o caminho para o isolamento conjugal. Dúvida, negação e o desejo. Cuidado com as artimanhas que o Satanás coloca no seu casamento diante de você. E as consequências do isolamento conjugal foram terríveis. Primeiramente, a vergonha, né? Os olhos do casal, os olhos se abriram. Eles viram a besteira que tinham feito. Aquela inocência foi perdida, né? Poucos minutos de prazer para uma vida inteira de sofrimento. Outra questão, a falsa religiosidade. Notem a primeira reação do casal diante da consciência de rebeldia, diante da consciência do pecado. Eles tentaram se cobrir e era um esforço em vão. Tentaram se esconder, sem sucesso. Depois, outra consequência, o medo. E aí veio a possibilidade, né, do casal tentar se esconder de Deus. Veja bem, a criatura fugindo do Criador, os filhos fugindo do Pai. E Adão e Eva passaram a olhar Deus como um tirano, como um ser amedrontador, cruel. Homem e mulher se escondendo da presença do Senhor, como se isso fosse possível. E a quarta consequência do isolamento conjugal, o conflito que aquele pecado trouxe ao casamento, né? O sentimento de culpa. A casa caiu, o caos se instalou, a comida estragou, o leite azedou. Tudo que tinha sido feito por Deus como perfeito, o homem, influenciado pelo inimigo, acabou estragando. Então, a relação do casal piorou. Aí veio a acusação, a transferência de responsabilidade, veio o egoísmo, veio a crise envolvendo os filhos. O casal, então, perdeu a chance de se arrepender, confessar seus pecados. E a Bíblia fala que um pecado chama outro pecado. Então, muito cuidado, gente, nesse momento de isolamento social. Ainda estamos enfrentando um período assim. Cuidado, porque o inimigo ele é sutil, ele é ardiloso. Não caminhe para a crise. Não deixe a crise entrar dentro do seu jardim. Proteja a sua casa. Homem, proteja a sua mulher. Eu falei ontem sobre isso com vocês, homens. Protejam suas mulheres, não se omitam, não se distanciem. Elas precisam, as nossas esposas precisam de nós como presença marcante, acolhedora, pacificadora. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Mulheres,
Posicionem-se também dentro da casa de vocês como esposas, como companheiras, como amigas, como intercessoras dos seus maridos. E cuidado com esse isolamento, não se afastem um do outro nesse tempo de isolamento social. Do primeiro casamento aos casamentos atuais. Então a Bíblia apresenta a união conjugal como uma sublime expressão da vontade de Deus na vida daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. O relacionamento entre homem e mulher trata de um método eficaz, criado por Deus para satisfazer as necessidades da personalidade humana. Casamento é uma bênção para o casal, não é problema. Casais enfrentam problemas, mas o casamento é uma bênção. Mas o casamento deveria ser uma festa desfrutada com prazer, alegria, contentamento, satisfação. O casamento deveria ser um jardim onde o casal poderia ou deveria desfrutar da presença de Deus em todo o tempo. Em alguns casos, se torna um fardo pesado, vivido com crise, amargura, pecado, omissões, agressões, violência, infidelidade. Não pode ser assim, não deve ser assim. Mas Deus tem um plano. O plano de Deus continua valendo para os dias de hoje. Se o inimigo tenta destruir, Deus oferece sempre a resposta, a solução. E não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado, como não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Olhe para o seu casamento hoje. Como é que está a sua relação conjugal? De repente você acha assim, pastor, na hora não tem mais jeito, é daqui para um divórcio. Ou você acha assim, meu casamento é perfeito. Estamos vivendo ainda num mar de rosas, né? Numa lua de mel. Olha, você pode estar enganado. Talvez há sujeiras aí escondidas, que Deus pode e deve colocar isso para fora, porque elas devem ser tratadas. Deixa Deus trabalhar. Quem sabe durante esse retiro vai doer em algumas áreas da sua vida. O Espírito Santo vai te incomodar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele cutucar a ferida, cicatrizar a ferida, ok? Mateus capítulo 19, versículo 6, assim eles já não são dois. Assim vocês, marido e mulher, não são dois, mas sim uma só carne, uma só pessoa. Portanto, guardem esta expressão bíblica: o que Deus uniu, ninguém separe. Casamento é uma relação até a morte, ok? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Uma entrega sacrificial, um esforço para completar a esposa. Não debatam com a Bíblia. Mulheres, cumpram o que a Bíblia diz, vocês serão felizes. Homens, cumpram o que a Bíblia diz, vocês serão felizes. E não existe realmente nem família e nem casamento perfeito. Então a crise ela vai chegar em todas as casas, em todos os relacionamentos. Mas aí nós queremos conversar com vocês como conviver com as crises em tempos de isolamento. E esse isolamento não é só o período de isolamento. Lá no início a gente disse que antes da pandemia nós já estávamos isolados. Sem saber. E sem saber. Pode ser que o casal mesmo antes ou fora de pandemia esteja realmente isolado. Então, se houver crise e se houver isolamento, assim como houve lá no Jardim do Éden, né? Ali houve isolamento. Eva se isolou, Adão se isolou e ambos caíram na conversa da serpente. Então, por favor, se houver crise, existe jeito, existe restauração, porque não existe família perfeita e não existe relacionamento conjugal perfeito. Então, acredite que a solução existe. Né? Não é, não tem mais jeito, o casamento não vai mais dar certo. Não, existe solução. Se ambos quiserem consertar, existe como consertar, existe como restaurar. Resgatem os momentos a sós. Isso precisa ser cultivado dentro do relacionamento. O casal precisa ter um momento só para ele, né? E às vezes é difícil porque tem uma época que, principalmente quando os filhos são pequenos. Então, se você tem alguém que possa te ajudar, faça isso, né? Peça alguém que fique com os filhos pequenos, pelo menos durante algumas horas, ou se você puder, melhor ainda, durante um dia inteiro ou um final de semana. Mas resgate isso é muito importante para o relacionamento. Amor, em encontro de casais e retiros, a gente sempre fala, a gente sempre ouve também sobre a questão da sexualidade, né, gente? Sem querer ser repetitivo, sem querer ser pejorativo também, mas é uma questão muito séria, que a gente fala às vezes de forma
irônica ou brincando, jocosa, né? Mas olha, o inimigo usa muito, muito a área da sexualidade para destruir casamentos. Nesse período de pandemia, de quarentena, muitos casais ficaram em casa, mas impossibilitados de viver uma vida conjugal ou sexual melhor, prazerosa, porque a casa ficou cheia, né? Se você tem filhos adolescentes ou jovens, até mesmo crianças, a sua intimidade foi um pouco comprometida. Então o casal tem que ser criativo nessa hora, para prestigiar a relação sexual, para priorizar a relação sexual. Gente, sexo não é tudo, mas é quase tudo numa relação conjugal. Então, se você não tratar de ter uma vida sexual satisfatória, prazerosa para os dois, porque sexo é bom, faz bem para os dois. Para os dois, tanto a mulher quanto o homem necessitam de ter uma vida sexual saudável. Então, tratem dessa questão. Cuidem dessa questão. Não deixam isso para depois. Não, o inimigo atua fortemente nesta área. A pornografia está aí, batendo a porta, tanto para homens quanto para mulheres. O inimigo ele é sutil, ele é ardiloso. Então, cuidem da vida sexual de vocês, por favor. Chegam no nosso gabinete casais, mulheres e homens, carentes nesta área, né? Porque não recebem afeto, não recebem carinho, não recebem toque, não recebem abraço, não recebem beijo, não recebem atenção e não tem sexo de qualidade. E esta área tem sido fortemente atacada. Satanás tem investido pesado na área da sexualidade, quando os casais não se sentem supridos no casamento, porque sexo é para ser vivido no casamento, ok? Então façam isso, restabeleçam o diálogo, a amizade, a confiança, o companheirismo, orem e abençoem um ao outro, né? Mulher, abençoe seu marido, quando ele vai trabalhar, quando ele vai dormir, ore por ele, consagre a vida dele ao Senhor, peça perdão e libere perdão também, né? Às vezes é necessário, alguma coisa, ficou alguma mágoa, ficou algum ressentimento, peça perdão, libere o perdão, né? Libere o outro daquela culpa, daquele pecado. Confie no poder de Deus para restaurar o relacionamento. É só o Senhor que pode fazer isso, né? Só Ele pode quebrar, só Ele pode fazer um vaso novo. Então confie que Ele pode fazer e mantenham uma aliança de vocês. Honrem a aliança que vocês fizeram no dia do casamento, né? É muito importante isso. Não é só um papel, não é só um contrato, é uma aliança. É muito além do que um papel, é muito além do que um contrato. Usem todo o aprendizado para a próxima crise. Então, tiveram uma crise agora, guarda aquele aprendizado para a próxima crise. Próxima vez vocês vão estar mais fortalecidos, mais juntos, e vão passar pelas crises com muito mais facilidade. E lembre-se de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Às vezes o casal fica abalado, está bem como casal, como cônjuge, mas fica abalado por problemas com os filhos, por problemas com os pais, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Então coloque a vida de vocês e a família de vocês à disposição dele. Ele vai fazer com que tudo dê certo. Amém. E então, dicas para melhorar o seu casamento. Nós estamos hoje sendo assim, um pouco práticos com vocês. Nós temos nessa palestra assim, muito conteúdo para passar, o tempo é limitado, mas guarde essas dicas aí para vocês, tá bom? Invista em você, primeiramente em você, tenha amor próprio. Cuide da sua saúde física, emocional, da sua vida espiritual, mas cuide também do seu relacionamento conjugal. Invista primeiramente em você, invista no seu próximo, no seu relacionamento. Admire seu cônjuge, sinta orgulho dele ou dela, sinta prazer de estar com ele ou com ela, ok? Cada um cumpra o seu papel à luz da palavra de Deus. Maridos, verifiquem lá na Bíblia, Efésios capítulo 5, qual é o seu principal papel, que é amar a sua esposa. Falei sobre isso ontem na palestra que eu disse aos homens. Mulheres, à luz de Efésios capítulo 5, sejam submissas. Não é ser inferior, o seu papel não é pior. Não, o inimigo tenta distorcer o conteúdo bíblico, mas cumpra à luz da Bíblia o seu papel. Sejam parceiros, amigos íntimos, tá bom? Cuidado com os laços, com as propostas, com as ciladas malignas. O inimigo vai tentar de todas as formas, ele não vai desistir. Ele vai tentar de todas as formas impedir o sucesso conjugal, o seu relacionamento conjugal, ok? E quando errar, admita, evita a queda de braço. A gente percebe alguns casais ficando dias, semanas,
meses ou até anos brigados. A relação fica sem graça. Então, evite a queda de braço. Uma vez eu li um livro que me chamou a atenção, uma frase de Ferreira Goulart, um poeta maranhense, casado 40 anos. Ele testemunhou do seu casamento. Ele falou assim, chegou uma hora do meu casamento que as brigas aconteciam, as crises chegavam, batiam a nossa porta, mas eu entendi que eu precisava ser feliz e deixar a razão de lado. Ele cunhou essa pergunta em forma de frase, você quer ter razão ou ser feliz? Quer ter razão ou ser feliz? Às vezes, gente, a gente precisa abrir mão da razão, se é que temos razão, para ser feliz no casamento. Então, para de birra, para de ficar discutindo relação o tempo todo, mas também não adie a solução dos problemas, ok? Restabeleçam a aliança, renovem os votos e faremos isto amanhã, ok? Guardem aí, mas se quiserem renovar hoje, já de antemão, renovem os votos conjugais todos os dias, sempre que possível, ok? Descubra a linguagem de amor do seu cônjuge e a sua própria linguagem. Está aí uma dica de leitura, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, editora Mundo Cristão, se não me falha a memória. Esse livro é um livro fantástico, você pode ler esse livro e aplicar os conceitos à sua vida conjugal. Então, descubra a linguagem de amor do seu cônjuge. Quer descobrir as 5 linguagens? Pesquise, então, esse livro e leia esse livro que você vai gostar muito, ok? Até aqui está tudo bem? Refletiram naquilo que nós já falamos para vocês hoje? Dá para esticar um pouquinho aí, ó, fazer um exercício assim, caminhar, levantar um pouquinho, ok? Podemos prosseguir? Estão com a gente? Ok? Podemos ir? Então, partindo então para o encerramento da nossa palestra de hoje, ok, gente? E se o casal brigar, né, amor? Porque as crises vêm e vão, e tem crises que levam o casal a discutir. Quando nós falamos aí de briga, por favor, não é violência, não é agressão, é discussão, é debate, né? Todo casal deve aprender a lidar com as suas crises e conflitos, pois toda convivência implica em revelar áreas de atrito mútuo. O casamento traz à tona as diferenças que existem entre nós. Não existe casamento sólido sem acertos de contas. E esses acertos são inevitáveis, eles precisam acontecer, pedagógicos, nos ensinam, e tem o seu lado positivo. Portanto, é preciso aprender a brigar. Nós queremos, então, dar algumas lições, deixar para vocês nesse encerramento de palestra, né, de hoje. Hoje é sábado, então você vai sair daqui hoje aprendendo a brigar. Qual a primeira lição que nós queremos deixar para vocês? E aí temos algumas regras para uma boa briga conjugal. Atenção! A primeira regra é briguem. Não tenham medo de encarar os problemas e os conflitos. Não adianta colocar venda nos olhos, algodão nos ouvidos, nem o lixo debaixo do tapete. Não adianta fingir que o problema não existe. Se o problema existe, sejam sinceros e transparentes. A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 25, assim: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, briguem, não tenham medo de encarar os problemas. Se o problema existe, admita, confesse, mude, ok? Primeira regra é esta: brigue, não tenham medo de encarar os problemas e conflitos. A segunda regra qual é? Briguem, mas sejam justos e coerentes. Ou seja, briguem, sim, mas por uma causa justa, comum, por algo realmente importante, necessário. Não briguem por qualquer coisa, só para manipular, ferir o outro com palavras, né? Essa frase que eu disse agora em forma de pergunta: você quer ter razão ou ser feliz? 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. A terceira regra é briguem, mais um tema de cada vez. Tá? A mulher gosta de falar de vários temas, né? Discutir relação o tempo todo, né? Nunca saiam do tema durante uma discussão. E um assunto de cada vez, meninas, tá? Seja específica no assunto. Não se antecipe com os problemas. Então, não antecipe problemas que não aconteceram ainda. Fica pensando, fica viajando na maionese. Então, por favor, um tema de cada vez. Mulheres, nós homens somos diferentes de vocês. A nossa cabeça não funciona como na de vocês. Vocês sabem disso, né? A gente só consegue pensar numa coisa de cada vez, fazer uma coisa de cada vez. Nós somos diferentes nesse aspecto. Então, é uma questão de adaptação.
Tanto os homens devem se adaptar às mulheres nesse aspecto, as mulheres também devem se adaptar aos homens. Então, briguem, mas, por favor, um assunto de cada vez. Agora, se é para discutir um problema, resolver uma questão, por favor, resolvam. Resolvam. Olha aí, ó. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã traz suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Resolva o problema daquele dia. Resolveu? Vira a página. Toca a vida, mas resolva o problema, ok? A quarta regra, briguem, mas não por coisas do passado. Tem gente que gosta de falar de problema que aconteceu há 10 anos atrás. Parece que o problema não morreu, existe ainda ali, né? Está vivo, né? Às vezes tem coisas que já foram resolvidas, mas o casal insiste em falar. Casamento não é museu para ser visitado constantemente. Cada problema tem seu tempo, sua história. O que passou, passou. Virem a página. Para que ficar desenterrando defunto, gente? Já passou, é coisa do passado. Não fiquem reféns do passado. Olha o que está escrito em Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Aquele problema, aquela crise, aquela traição, aquilo que aconteceu é passado. Já houve uma reparação, já houve perdão, não tem que ser mais levado em conta. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem. Às vezes Deus quer nos dar coisas novas, mas nós impedimos as bênçãos de Deus sobre o nosso casamento, sobre a nossa própria vida. Briguem, mas não por coisas do passado. Bom, a quinta dica é briguem, mas com doçura. Não se descontrolem, não se insultem, nem se desrespeitem mutuamente. Cuidado com as palavras, como, por exemplo, seu imbecil, sua burra, você é um estúpido, seu desgraçado, você não presta, ou eu te odeio, estou arrependido de ter casado com você. Cuidado com essas palavras. Nossas palavras, elas têm poder. Então, seja doce, seja gentil. Efésios 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe, ou seja, estragada ou torta, saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que a ouvem. Sexta regra, briguem, mas de mãos dadas. Olha só que regra importante, né? Briguem, mas de mãos dadas. Discutam a relação, mas juntos, um do outro, para não ser tentado a agredir a pessoa que você ama, para não esquecer que está brigando com a pessoa que, depois da briga, continuará a seu lado. Diferentemente do namoro ou do noivado, quando o casal discutia a relação, brigava, pensava em se separar, entrava em crise, a noiva chorava, o namorado entrava em desespero, cada um ia para sua casa, até aquecer o coração, aquele desejo, aquela vontade de estar de novo juntos, até o próximo encontro. No casamento, não. O casal discute, o casal briga, às vezes, debate, mas, olha, uma volta de 360 graus. Você não sai do lugar. E não tem esse negócio de dormir na sala, dormir na casa do cachorro, na varanda. Vou dormir na casa da minha mãe. Não. Vou para casa da minha mãe. Não. Briguem, ok? Mas de mãos dadas. Para lembrar que vocês já andaram muitas vezes de mãos dadas. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E a sétima regra, briguem, mas terminem a briga. Nunca saia do ringue ou do quarto, que é o lugar onde vocês devem brigar, né? Nunca digam, com você não se pode conversar, ou então amanhã a gente continua. Toda briga deve ter um início, um meio e um fim. Nunca esqueçam disso. Efésios 4, 26 e 27 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Amém. Oitava regra, briguem, mas não envolvam outras pessoas. Né? Vamos perguntar às crianças quem tem razão. Isso é terrível. Não envolvam as crianças. Né? Bem que mamãe me falava que você era assim. Né? Olha, me arrependo de ter me casado com você. Vou falar com o pastor Anderson o que você fez comigo. Né? Ele está do meu lado. Eu sei que o pastor Anderson vai me proteger. Não envolvam pessoas, a não ser que a situação chegue no nível extremo, onde você precisa compartilhar o problema. Mas, via de regra, todo conflito pode ser resolvido dentro do quarto. Mas se você perceber que o conflito está saindo do seu controle, aí sim, você busque ajuda com pessoas corretas, o seu pastor, né, um terapeuta, se for preciso, ok? Mas, via de regra, todo conflito tem a sua solução dentro de casa, dentro do quarto.
Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Essa regra é também válida para o relacionamento conjugal. E a nona dica, briguem, mas façam as pazes. Não vale a pena prorrogar a solução de um conflito. Em uma briga conjugal não há vencedor e nem vencido. Os dois perdem. E cada dia perdido sem amor, e cada noite perdida sem companhia, é um tempo que não volta nunca mais. Romanos 12, 17, 18 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz Amém. com todas as pessoas. E nós chegamos à 10ª e última regra para uma boa briga conjugal. Briguem, sim, mas briguem também a briga de travesseiro. Que briga legal, né? Quando a família se reúne, brinca, celebra as vitórias, as conquistas. Então fica aí a dica para que vocês brinquem mais, sorriem mais, celebrem aquilo que acontece dentro de casa, as primeiras conquistas do seu filho na escola, né, no trabalho, né? A gente às vezes fica refém de tantas dores, tantas lutas, essas máscaras que nós estamos usando escondem de nós o sorriso, ficamos às vezes tão amargurados, então a gente precisa resgatar os momentos bons em família, aproveitem cada momento, pois a vida, meus irmãos e amigos, ela passa rápido demais, depressa demais, temos que nos alegrar. Parábola do filho pródigo, quando o pai recebe o filho, né, mais novo, que chega em casa, ele faz uma grande festa, e ele diz para o filho mais velho, era preciso celebrar, porque se seu filho estava perdido e foi achado, voltou para casa. Então nós temos que celebrar as conquistas que o Senhor nos dá. Então brinquem mais, brinquem mais. Gente, nós vamos orar com vocês agora, né? Estivemos reunidos ontem, eu com os homens, Maura com as mulheres. Queremos que Deus falou ao coração de cada um de vocês, mas hoje é noite também de reconciliação. É noite da ação de Deus na vida de vocês. Então vamos orar. Amor, ora pra gente. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, todos os casais que nesse momento estão nos ouvindo. Senhor, que de uma forma especial, Senhor, que os tires do isolamento conjugal. Amém. Não desse isolamento físico que temos vivido, mas do isolamento conjugal familiar, Senhor, que muitos podem estar atravessando nessa hora. Quero te pedir, ó Deus, que a compreensão, o amor, o perdão, a vontade de restauração, de continuar juntos, Senhor, de manter a aliança, esteja agora acesa no coração deles. Cuida, Senhor, dos teus servos, abençoando, Senhor, nutrindo neles a vontade de estar cada dia, Senhor, juntos e cada ano, Senhor, vivendo a alegria, Senhor, do casamento. Abençoe e cuide de cada família, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como recado final, gente, esse retiro, essa palestra de hoje está sendo exibida no sábado. Vai ficar no canal do YouTube da igreja, me parece, e ela poderá ser vista depois. Mas hoje, para quem está assistindo ao vivo, está sendo exibida no sábado. Então faça desta noite uma noite agradável, alegre, para você, para o seu cônjuge, para a sua casa. Né? Pegando um pouquinho aquela música, a noite vai ser boa, que seja uma boa noite para você, né? De paz, de amor, né? De conversas, de diálogo, de restauração. Deus tem coisas novas para fazer no seu casamento hoje. Amém. Hoje é o dia da vitória, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem em paz, até amanhã, se Deus quiser, porque o retiro continua. Se você quiser anotar os nossos contatos, estão aí na tela, o nosso Instagram, o nosso telefone com o WhatsApp, o nosso e-mail. Se vocês quiserem depois conversar, tirar dúvidas, estamos à disposição de vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe, uma boa noite, aproveite esse tempo juntos e amanhã o nosso retiro continua, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. A todos. Amém, até logo. Louvamos a Deus por esta palavra tão oportuna que acabamos de ouvir. Que Deus nos abençoe a colocar em prática tantos ensinamentos em nosso viver diário. Verdade, Leia. Agora, encerrando esta noite tão especial, quero convidar os casais para um momento bem romântico. Fernando virá nos inspirar a declarar um para o outro: como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você.
Que bom terminarmos com esse momento mais romântico, que tenha sido também um tempo especial, que você tenha ouvido a palavra de Deus, sido abençoado com essa palestra tão edificante, com esse casal que tem nos abençoado desde ontem. Novamente, repito, além da gratidão já mencionada, pastor José Paulo, Mauro Arruti, muito obrigado por suas vidas, por estarem conosco. Amanhã estarão novamente, pela manhã, Mauro Arruti vai trazer uma palavra à igreja, e à noite o casal novamente vai ministrar a todos nós. Lembrando a você que amanhã de manhã não teremos o culto presencial, como já foi informado aos irmãos, mas teremos o nosso culto normalmente às 10h15 gravado, e você estará participando conosco 10h15 da manhã do nosso culto domingo pela manhã, e à noite 19 horas, como temos feito. Que seja um tempo especial de crescimento para todos nós, e esse tempo diferente em que todos estamos ouvindo juntos palavras voltadas para a família e para os casais, para edificar nossas vidas e a vida de todos nós. Não se exclua, eu já falei no começo, destas palavras. Elas são importantes para você ou serão importantes para alguém que você conhece, e você poderá abençoá-los também com a sua percepção do que seria melhor para um relacionamento conjugal segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe esse fim de noite. Coloque em prática os desafios que nós mencionamos ontem, hoje também trazidos pela palavra. Que Deus cuide de você e da sua família, é a nossa súplica, em nome de Jesus.